foi justamente esta questão da oferta de comunhão. A diferença da oferta de comunhão. Quando as vísceras eram queimadas e a carne era aproveitada. Né? Continuando. No versículo 6. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. E ele trará ao Senhor a gordura, tanto da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que sobre estão as vísceras, os 2 rins, o lóbulo do fígado. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Então aqui ele vai especificar. Mas o que nós temos que ter um detalhe. A oferta tem que ser sem defeito. A Bíblia também nos fala que nós temos que nos ofertar a Deus. Nós temos que ser uma oferta perfeita. O que é essa oferta perfeita? Os defeitos que estão... Aqui o animal ele tinha que estar perfeito. Não poderia ter defeito algum. Mas por que não poderia? Porque ele apontava para o sacrifício perfeito do Messias. Quando nós tiramos esse aspecto da profecia, da ordenança, nós temos um probleminha. O Messias que eles esperam hoje, que os rabanitas esperam, ele não vai passar por sacrifício. Ele não vai passar pelo que Isaías 53 diz. Ele vai ser um general, um ditador. Eles aguardam um homem que vai colocar o Estado judeu como sendo o quê? Um Estado dominante. Nos dias que Yeshua estava conosco, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus assumisse o poder, expulsasse os romanos e fizesse que Judá tornasse um império. Essa visão permaneceu na mente daqueles que desconhecem a profecia. Então hoje é comum você ver nas redes sociais: o Messias está chegando, o Messias está entre nós. Espera um pouquinho. Alguns detalhes aí que são importantes nós pararmos para avaliar. No ano que eles estão considerando, que é 5.782, faltam pelo menos 200 e poucos anos para o ano 6.000. É notório que eles dizem que o mundo teria 6.000 anos e o milênio começaria no 7º. Então já estão no erro de 200 anos. Nós não computamos esse período. O nosso calendário, nós já passamos do ano 6.000. Aí qual o problema? Se eles estão esperando, já estão falando que o Messias está aí com anos de antecedência. Outra coisa, esse Messias vai fazer o quê? Vai dominar as potências? Essa é a visão equivocada que as pessoas nunca pararam para pensar. Eles querem o quê? Um Hitler? Um Stalin? Um Putin, como tem lá na Rússia? Eles não entenderam que o Messias, ele vai mudar a história desse mundo. A Bíblia diz que ele vai reger o mundo com vara de ferro. Só que vara de ferro não é passar a mão na cabeça. Porque a Bíblia também diz que o homem morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Se vamos haver mortes no milênio, é sinal que alguém cometeu um ato que gerou a morte. Outro detalhe: todas as nações, segundo Zacarias 14, terão que subir a Jerusalém para celebrar o rei nas festas dos tabernáculos. A nação que não subir, não virá sobre ela o quê? A chuva. Não vindo a chuva, não terá o quê? Alimento. Não terá no alimento, eles vão passar fome.
Então nós temos que mudar aquele conceito cristão equivocado desse milênio celestial, né? Eu pertencia a uma igreja que hoje eu falo para mim mesmo, como eu nunca parei para pensar nisso. A igreja dizia assim, que Jesus vai voltar, ia levar aquela instituição, as outras instituições iriam se perder, e nós viajaríamos durante 7 dias pelo universo, até a Cidade Santa. Você lembra desse? E às vezes eu ficava imaginando, né? Era muito jovem, mas deve ser uma coisa, né? Será que a gente vai viajar no quê? Numa nuvem? Como que vai ser? Porque eles falavam que Jesus volta numa nuvem, né? Então a gente vai numa nuvem, imagina só, você viajando pelo espaço, né? Que coisa extraordinária. Daí um dia, eu achei estranho, mas quando a gente está no meio, a gente acaba acostumando com o estranho. E eu lendo um outro livro, e esse livro, a líder religiosa dela, a profeta da igreja, dizia que ela foi levada em espírito até um planeta que eles deduziram que era Vênus. E lá ela encontrou o bom e velho Enoque. Nas suas coxas estava escrito santidade ao Senhor, mas sempre escrito no Apocalipse também do Messias. E ela perguntou, você mora aqui? Ele disse, não, eu estou passeando nos mundos, eu moro na cidade. Aí um dia eu lendo o livro de Hebreus, capítulo 11, lá em Hebreus diz que todos eles morreram. Ninguém recebeu ainda a herança. Lendo João diz assim, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Aí você começa a perceber que as fantasias teológicas, elas começam a perder a essência quando você questiona. O questionar não é condenar. O questionar não é criticar. É perguntar. É assim mesmo? É desse jeito que funciona? Então, nós voltando aqui para o nosso tema, quando você observa que o próprio Criador inspirou o sacerdote dizendo, olha, o animal tem que ser perfeito, porque o Messias teria que ser perfeito. No caso do sacrifício, nós tínhamos o sacrifício de holocausto, que era feito por um touro, um cordeiro, um pássaro, com uma condição, tinha que ser perfeito. O Criador se preocupou também com aquele mais necessitado. Aquele que não podia levar um touro, deveria levar um cordeiro. Quem não podia levar um cordeiro, deveria levar um pássaro, uma rolinha. Nós vemos que a família de Yeshua levou o quê? 2 pombinhos. Oferta de cereal. Cereal, a melhor farinha, azeite, incenso, pão cozido, deveriam ser levados. Sempre o melhor. Oferta da comunhão. Qualquer animal sem defeito do rebanho. E podia também levar variedades de pães. Se você não tinha recurso para levar um animal, você podia levar um pão. Era oferta de comunhão. Este alimento que você levava, esse cereal que você levava, a carne que você levava, ela servia de alimento para os sacerdotes. Imagina a condição deles de ter que manter uma tribo inteira dos levitas com alimentação. Eles tinham que estar em uma condição muito melhor que as demais tribos, porque eles representavam quem? Deus. Eles eram um representante. É como se chegar na tua casa um vendedor. Se ele chegar de chinelo de dedo, com uma roupa toda rasgada, eu sou da empresa tal, qual a impressão que você vai ter da empresa? A empresa é essa. Mas se a pessoa chegar alinhada, você vai perceber que a empresa é alinhada.
Quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, quando nós nos apresentamos como servos de Deus, nós temos que nos oferecer também o melhor de nós. Eu me lembro quando era criança, um pastor da igreja, eu acredito que já falecido pela idade dele, pela minha idade e da dele, né? Ele dizia o seguinte: quando você trouxer uma oferta, não traga uma moeda suja, não traga um dinheiro rasgado. Ele dizia: mas por que isso? Que bobagem, tudo é dinheiro. Não é isso que ele queria dizer. Quando nós vamos ofertar a Deus, nós temos que separar o que nós temos de melhor. E é isso que nós temos que colocar em prática. Eu tenho que, se possível, dar o melhor de mim para o Senhor. Porque é através desta maneira de lidar com as coisas de Deus, desta maneira de lidar com as coisas sagradas, que nós vamos nos aperfeiçoando na presença de Deus. Quando você vai trazer um estudo, você tem que trazer um estudo que realmente possa falar a alma da pessoa. Muitas vezes, esta porção é uma porção pequena, não tem muitos detalhes, todavia, ela é uma porção que nos mostra a necessidade de estarmos em comunhão. A oferta pelo pecado. Quando você fosse ofertar para o pecado, você teria que trazer um touro jovem. E esse touro, ele deveria ser pelo pecado do sumo sacerdote e da congregação. Lembram da questão do bezerro de ouro? Deus deu uma ordem. Arão, todas as vezes que fosse sacrificar, ele teria que sacrificar um touro, uma novilha, boi. Lembra que eu falei que você poderia oferecer uma rolinha? Ele tinha que... Imagina quanto me custa um bicho desse. Mas por quê? Porque a ele foi colocada uma responsabilidade. Ele, temeroso de morrer, porque Ur tinha sido morto pelos israelitas, ele foi lá e fez o bezerro de ouro. E a punição era esta. Então, a Bíblia diz que nem todos desejais ser líderes sejam, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque a nós vai ser a cobrança maior. Hoje, nós estamos com uma grande parte da congregação com problemas, né? E não puderam estar com a gente. Uns estão com gripe, outros foram fazer alguma coisa. Só que isso não é, aqueles que estão adoentados, justificado. Aquele que não está adoentado não é justificado. Porque muitas vezes nós achamos que eu devo oferecer a Deus o que sobra. O meu tempo, sobrou esse tempo, eu vou lá. Mas se não sobrou, eu não vou. Esse tipo de oferta Deus não recebe. Quando você coloca os seus interesses pessoais, quando você coloca a sua vida pessoal diante da vida espiritual, aí começam a surgir os problemas. E aí que surgem aqueles irmãos, os irmãos 6 horas. Aí começa, 6 horas por mim, eu estou com problema, 6 horas por mim. Por quê? Porque a pessoa ela perdeu a relação de compromisso. Nós temos que nos oferecer a Deus. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos ofertando a nossa vida a Deus. Talvez você pudesse fazer como outros irmãos que devem estar no shopping, que devem estar passeando. O tempo de Deus. Nós temos que mudar esse tipo de visão. Eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo que nós vivemos não é mais o mesmo mundo. Depois dessa pandemia as coisas mudaram. Quando que teve crise de gripe? No meio do verão. Gripe é uma doença de inverno. Os sinais estão aí. Os sinais estão vindo. Só que as pessoas estão o quê? Dormindo. São as virgens loucas, né? Foram dar uma cochilada. Depois eu acordo e vou. Se as pessoas soubessem o que está para vir sobre esta terra, elas não estavam brincando.
Esses dias eu fiz alguns comentários no grupo que eu participo lá na congregação, porque tem um grupo de um rabino amigo nosso, e o pessoal só fala duas coisas: política e vacina. Aí eu até perguntei, esse canal mudou, não é mais um canal de estudos bíblicos? Agora é política e vacina? Aí eu disse o seguinte para eles: se esta nação, aos olhos de Deus, precisa ser unida, Deus vai mandar um governo mau para puni-los. Deus vai fechar suas congregações. Deus vai fechar suas igrejas. Não vai ser o diabo, não. As pessoas, o diabo tem outras coisas para fazer. Ele tem outros compromissos, ele não vai perder tempo com isso. Porque a igreja por si só está fechando as portas. Essa semana também eu postei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele esteve na Europa quando o protestantismo fez 500 anos. Ele foi no berço do presbiterianismo, que é na Escócia. A primeira igreja presbiteriana que surgiu no mundo, hoje é um bar. A Inglaterra, que foi o berço dos maiores líderes cristãos, hoje o maior líder da Inglaterra é o pai do ateísmo. Então nós vemos que os valores estão sendo mudados. Deus está mostrando que há uma coisa errada. Quando eu estive na Suíça, eu estive na igreja de Zwingli. Eu fiquei chocado. Um prédio de 500 anos, um altar, lá era diferente. Não era tão alto, mas o altar ficava bem alto lá. Não tinha uma cadeira. E não tinha um membro. Ou seja, a igreja morreu na Europa. Aqui no Brasil, a igreja morreu há muito tempo. O que nós temos hoje são sanatórios de malucos. Porque se uma igreja prega autoajuda, mensagens de autoajuda, isso serve para quê? Para maluco. Só para isso. Então, você passa aqui em Osasco, onde nós temos um apartamento, tem uma igreja que junta 5.000 pessoas. O pregador de lá só prega autoajuda. Só prega, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai transformar você. Deus vai fazer você um grande homem, uma grande mulher. E as pessoas saem todos achando que no dia seguinte é o super-homem. Aí descobre que tem que levantar de madrugada, pegar o ônibus, pegar o trem, trabalhar. Aí talvez na semana que vem, quem sabe, eu consiga alcançar esse objetivo. Porque eles esqueceram da oferta de comunhão, que é se oferecer. E quando você está cheio do Espírito Santo, você pode não ter dinheiro, mas o que você tem é inestimável. Não sei vocês aqui, mas já aconteceu de eu estar num velório e falar: puxa vida, se eu tivesse a fé do grão de mostarda, eu chegaria e falaria: levanta. Aí eu descobri que nem daquele tamanho eu tive, porque eu nunca tive coragem de fazer aquilo. Mas a Bíblia diz que 2 dos discípulos de Yeshua estavam chegando no templo e tinha ali um aleijado. E esse aleijado pediu esmola. Ele disse: nós não temos nem ouro nem prata. Se fosse hoje ele diria: nós não temos nem dólar nem real, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso não tem preço, porque eles tinham fé. E o que nós precisamos ter hoje é fé. Uma fé que transforma, uma fé que muda, uma fé que é uma fé corajosa, poderosa. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa geração que está cada vez mais decadente, cada vez mais temerosa. E eu faço uma pergunta aqui para nós e para aqueles que estão nos assistindo. Se o nosso governo futuro que entrar estabelecer uma lei proibindo reuniões religiosas, se hoje com liberdade as pessoas não vêm, uma proibição então
Aí se acabou. Aí o mundo desligou. Poucos dias atrás eu recebi um post do Irã. A perseguição contra os líderes cristãos lá é muito grande. E a igreja está se reunindo nos porões, orando e clamando para libertarem o pastor deles. Hoje, se você não entrar em contato com a Irmandade, ninguém se preocupa em saber por que você não ligou ou se está acontecendo alguma coisa com você. É natural que a obrigação do líder religioso é ir atrás das ovelhas, mas é importante também que as ovelhas se lembrem, né, que existe uma pessoa que se dedica, existe uma pessoa que procura orar por ele, interceder na madrugada, à noite. E o que acontece? Muitas vezes a maioria das pessoas ignoram isto. Que o peso que vai nas costas daqueles que servem a Deus é um peso muito grande. Então, nós temos que começar a nos preocupar e levar o nosso apoio àqueles que estão tentando fazer a obra de Deus. Essa semana eu puxei a orelha de vários amigos, vários líderes que estavam meio capengando por aí. Já aproveitei, já puxei a orelha de uma vez só, porque facilita, né? Porque de vez em quando ficava ali, já vai lá e já perguntei, vocês estão esperando o quê? Ouvir a sentença? Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós não podemos olhar para trás. Porque quem olha para trás não pode puxar o arado. Nós temos que começar a repensar o que nós queremos. Se você quer ter o galardão de estar um dia com o Senhor, mude a sua atitude. Mude os seus critérios. Existia aquele, todos conhecem, aquele repórter, aquele jornalista que faleceu, Marcelo Rezende. E eu me lembro que ele ficava muito irritado com a equipe dele quando ele fazia uma exclusiva e ele não colocava exclusivo. Ele dizia, fazer isso dá trabalho, custa muito. A mesma coisa, para você vir aqui dá trabalho, custou. Você gastou combustível, cansaço. Para você sentar nessa cadeira, alguém teve que passar um pano nela. Alguém teve que limpar o chão. Tudo isso dá trabalho. Então, quando você está com uma porta aberta, é que nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor. Então, meu querido, minha querida que nos ouve, repense a sua vida. É o seu projeto passar a eternidade com Deus? Se continuar desse jeito, não vai não. Você vai ficar para trás. Comece a reavaliar os seus valores, as suas decisões, o que você está fazendo da tua vida. Os dias estão estreitando. O tempo está mudando. Quando as pragas que a Bíblia nos mostra começarem a cair, essas pessoas fracas que nós temos aqui não vão resistir. E a maioria delas vão correr para receber o sinal da besta. Não tenha dúvida. Pode até escrever isso. A maioria dela não vai resistir à pressão. Por quê? Porque é nesse momento que nós estamos nos preparando. Quando alguém vai para o exército, ele tem que sofrer, ele tem que ralar, ele tem que passar dificuldades para que ele possa se tornar um soldado. Ele muda até o corpo, ele vai chegar magrinho, fica forte, resistente, para poder enfrentar uma guerra. Do jeito que nós temos os crentes, tudo franguinho, tudo fraquinho, tudo morrendo. Vocês não vão para lugar nenhum se não mudar de atitude. Aqui, na casa do Senhor, é para pessoas que querem
atitude diferente, uma mudança de vida. E não adianta dar uma de Jeremias não, sabe? Jeremias disse, Senhor, eu sou muito novo. Deus disse, que novo o que, rapaz? Você não é novo não? Porque às vezes a pessoa pensa que Deus fala assim, não, meu filho, você não é novo. Não, Deus, que novo o que, rapaz? Vou te dar condição. Jonas, não vou nada aqui. Sou besta, não conheço os assírios. Os assírios, eles empalam as pessoas quando chegam lá. São terríveis, são assassinos. Eu vou lá pregar nada. Você vai, não vou. Você vai, não vou. E não foi. A Síria ficava para cá, Tarsis para cá. A Síria ficava no deserto, Tarsis na direção do mar. O que ele fez? Pegou o navio. A história todos nós conhecemos. Entrou no navio, como todo bom crente preguiçoso, foi lá e deitou no fundo do navio e vamos dormir. E aí veio a tempestade. E todo mundo gritando, clamando, pedindo, implorando, e cada um chamando para os seus deuses, e nada. Até que percebeu que tinha alguém muito calmo. Ô meu amigo, você não vai pedir para o seu Deus aí? Não adianta, é por causa de mim. E o que a gente faz? Joga dentro d'água. Não tem o que fazer. Jogou dentro d'água. A Bíblia diz que é um grande peixe. Não sei que tipo de peixe que é. Também não me interessa. Tem pessoas que dizem que não acreditam. Eu acreditaria se ele tivesse engolido uma baleia. Não teria problema nenhum. Se Deus falou, Jonas, engole a baleia, eu acreditaria. Com a baleia que engoliu ele, mais fácil ainda. Provavelmente ele morreu. Porque ninguém sobrevive no ácido gástrico lá. Né? Ninguém sobrevive. Quando ele estava ali na barriga do peixe, tem gente que diz que ele orou. Eu acho um pouco difícil. Né? Também é meio complicado ele colocar o talite, o kipá, né? Pegar o cintura ali na barriga do peixe, já tem meio difícil. Por quê? Porque na verdade ele morreu. Porque Yeshua disse, eu não vou dar para vocês sinal coisa alguma, a não ser o sinal de Jonas. E agora a baleia vomita ele. O bicho era tão ruim, porque crente é um bicho ruim, viu? O gosto deve ser horrível. Cuspiu ele na areia do mar. Está no mar, porque o peixe pensa no deserto. Agora imagina a situação daquele sujeito, né? Todo lamicado, todo sujo, atravessar o deserto, porque Nínive ficava no deserto. Ele teve que atravessar o deserto para chegar na cidade de Nínive. E mesmo assim, pregando, o rei dá ordem para que todos jejuassem, inclusive os animais. Deus aceitou o arrependimento. E ele achou ruim. Eu sabia que você é bonzinho, não? Eu sabia que você ia fazer isso, você é bonzinho. Então perceba que muitos de nós temos um pouquinho de Jonas. Né? Deus manda ir para cá, nós vamos para lá. Deus dá a bênção, a gente acha ruim. Eu sabia que isso era essa bênção. Então nós temos que rever esses valores. Temos que começar a rever coisas que nós não deveríamos colocar em nosso dia a dia. Isaías entra no templo e ele escuta e vê uma coisa tremenda. A manifestação de Deus. Ele ficou estático. E disse, eu não posso, Senhor. Eu sou um homem de boca suja. Ele devia ser aqueles indivíduos que falam 10 palavras, 9 é palavrão. Eu vou confessar uma coisa, quando escapa, não é palavrão feio não, ele quando escapa alguma coisa assim. E eu me repreendo. Agora tem gente que fala demais, né? Fala muito besteira. E Deus falou, não tem problema nenhum. Boca suja é comigo mesmo, que nós resolvemos esse assunto. Pegou uma brasa e... eu acredito que queimou a língua dele. Para ele nunca mais se esquecer. E nunca mais falar palavrão. E tornou-se o grande profeta Isaías. Então não adianta você arrumar desculpa, não. Não adianta você querer dizer que você vai para Tarsis. Não adianta dizer que você é gago. Né? Moisés disse, olha, eu sou um homem de língua pesada. Ninguém sabe o que é. Sou um homem de língua pesada. Não tem problema, eu falo com você. Não era mais fácil Deus ter Não era mais fácil Deus ter curado ele? Não era mais fácil?
Só que Deus não gosta de coisa fácil. Deus prefere as coisas difíceis. Então, se a sua vida está difícil, é a vontade de Deus para que você seja forte. É a vontade de Deus que você mude, você se transforme, você se torne uma pessoa vitoriosa. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esta caminhada não é fácil, irmãos. No passado ainda eu me ressentia, hoje já não. Hoje eu já estou preparado para as coisas que hão de sobrevir para este mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Ela diz assim: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Na Índia, eles esconderam essa informação, mas agora saiu. O Covid matou 3 milhões de pessoas. Você sabe que são 3 milhões de pessoas? Israel tem 10 milhões. Portugal tem 10 milhões. A Austrália tem 10 milhões. 30% da população mundial desse país, se fosse, acontece. Isso, a primeira praga. Mas a Bíblia diz que as pragas que virão, uma delas vai destruir 30% da vida. Não só dos homens, dos animais, de tudo. E as pessoas não têm um momento que elas não refletem. Se as rãs e as lagartixas desaparecerem, o que vai aumentar? As moscas. Mexeu numa situação, piora a outra. E quando eu até prefiro nem ficar lendo o Apocalipse, porque eu me assusto. Porque a coisa vai ser cruel. O que está para vir sobre esse mundo só vai se salvar aqueles que tiverem calo nos joelhos. Quem não tiver calo no joelho não vai conseguir resistir. E o calo no joelho só vem de um jeito: através da oração. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Sabe aqueles segurzinhos lá que você fica lá repetindo? Aquilo vai ficar muito bom no armário lá. Mas Deus prefere que você coloque o seu joelho no chão e clame a Ele por misericórdia. Em hebraico, Harem, misericórdia, Senhor. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Hoje, muitos pais estão oferecendo os seus filhos a Baal, a Moloque. Moloque era um demônio. Ele era uma estátua, formato de homem. Nas suas mãos era desta forma. E os pais ofereciam seus filhos. Só que ele era uma fornalha. A mão era vermelha de calor. Sabe quando você coloca um ferro no fogo que fica vermelho? E os pais pegavam seus filhos e colocavam ali. Esse foi um dos pecados de Canaã, para serem expulsos de lá. E hoje os pais têm oferecido seus filhos a Moloque. Hoje é muito mais fácil você pegar e deixar o seu filho ficar jogando um videogame, vendo no YouTube da vida, ou um Facebook, um Instagram, do que você chamar para orar. A maioria dos pais estão sacrificando os seus filhos ao Deus Moloque moderno, que é a internet. Mas sabe por quê? Porque também está igualzinho. Ele está se prostrando diante dessas coisas. E ali ele começa a receber informações. 80% a 90% do que roda nas redes sociais é mentira. É fake. A maioria. Quando sai uma notícia idiota na internet, sabe o que você faz? Existem alguns canais que é para detectar se é fake. E você vai ver que a maioria é mentira. E as pessoas ficam todas fantasiosas. Todas, oh meu Deus, olha que coisa. É tempo de nós revermos como vamos lidar com esta situação. Que o Deus bendito visite a
vocês que saíram da sua casa nesse dia estranho, então um dia esquisito, né? Aqui sai o sol, sai a chuva, um dia estranho. Que Deus visite você também que está assistindo conosco, que a misericórdia deles alcance, que a comunhão esteja na vida de vocês, porque é importante nós permanecermos na presença do Senhor. Não. O Moisés poderia tocar aquela música de manhã? Fique à vontade. Depois eu conto. Sim. Paz e bênção a todos os irmãos. Amém. A música que eu vou tocar agora, a letra dela fala sobre entregarmos a nossa alma ao Criador e pedir que Ele nos abençoe com bênçãos. Então, enquanto eu estiver tocando, vou pedir que vocês possam meditar nessa letra, tá bom? Muito obrigado, Moisés. Muito bonita a melodia. Deus abençoe sua vida. Não existe nada mais gratificante do que nós buscarmos os nossos talentos. Continue assim que Deus vai cada dia mais enriquecer sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Pai por esses momentos que estamos juntos. Te agradecemos pela vida de cada um que se fez presente aqui. Te agradecemos por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que hão de ver esses vídeos. Que a Tua misericórdia, a Tua graça, as Tuas bênçãos os alcancem também. E ao encerrarmos dentro de algum tempo esse Shabat, possamos iniciar uma semana de paz, prosperidade, que os Teus anjos acampem ao redor dos Teus filhos, que praga alguma chegue em nossas tendas. Nos livra, Senhor, dessas enfermidades que têm atacado o Teu povo. Nos livre dessas enfermidades que estão atacando esse mundo, Senhor. A Tua palavra é muito clara. 1000 cairão do Teu lado e 10.000 à Tua direita e você não é atingido. E nós acreditamos na Tua promessa. Por isso, em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, que pedimos. Amém.